Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto este que tem a pretensão de realizar os estudos das obras ditadas pelo Espírito Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, em especial os comentários evangélicos. A obra que estamos estudando é o livro O Pão Nosso e veremos hoje o capítulo 32, cujo título é Cadáveres. Antes de iniciarmos o estudo, rogamos à espiritualidade amiga, trabalhadora do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, aos nossos mentores espirituais, que nos ampare, que nos assista durante todo o estudo, a fim de nos dar boas intuições e que a gente não se equivoque na colocação da palavra e na interpretação da doutrina espírita. Rogamos ao nosso Pai Celestial e ao nosso Divino Mestre Jesus que esteja conosco durante todo o estudo, que assim seja. Então a obra que estudaremos hoje é o livro O Pão Nosso, capítulo 32, que tem como título Cadáveres. Faremos uma breve leitura e em seguida a gente tece alguns comentários a respeito dessa passagem. A passagem evangélica que Emmanuel utilizou foi o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Emmanuel vem discorrendo a respeito dessa passagem, que apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, obsessores e verdugos, visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse jaez, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar, sempre, que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Então, mais um tesouro, uma preciosidade aí trazida pelo Espírito Emmanuel, e que vem falar, na verdade ele vem fazer um convite, que já foi feito com o Consolador prometido. Ele vem reafirmar esse convite. E a gente vai passar aqui de novo, por esses convites feitos por Emmanuel. Então, a primeira coisa que ele traz aqui é a necessidade, dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. O convite à reforma íntima, ao melhoramento pessoal, ao conheça-te a ti mesmo, para nós podermos burilar as nossas imperfeições. E em seguida ele vem falando que não se elimina o pântano atirando-lhe flores, ou seja, não é de fora para dentro, que se elimina as imperfeições. A imperfeição, a mudança, a reforma íntima
ela começa dentro de nós mesmos, né? Ele vem em seguida falando que os corpos apodrecidos no campo atraem os corvos que os devoram, né? E essa figura, mais na frente Emmanuel vem confirmar isso, né? Ele trata aí como se os cadáveres, né, no campo fossem nós mesmos, com os nossos defeitos, atraindo os corvos, né, que se nutrem desses defeitos, dessas vicissitudes, das nossas imperfeições. E ele nos faz o convite, né, reforça o convite feito pela doutrina espírita a respeito de nos melhorarmos a cada dia, de nos entregarmos ao trabalho santificante, para que a gente possa ir aparando as nossas arestas aqui enquanto estamos vestindo este corpo de carne. E ele fala que em vários círculos do cristianismo nascente, ou seja, aquele que quis dizer do Consolador prometido, da doutrina espírita, né, fala que surgem os que se queixam, né, desalentados da ação de perseguidores, dos obsessores, dos verdugos, visíveis e invisíveis. E alguns chegam a falar que a influência desses obsessores os tornam incapazes de atender aos desígnios de Jesus. E aqui a gente vê a chamada de atenção de Emmanuel, falando que a gente tem que ter muita ponderação quando a gente fizer essa afirmativa, porque se a gente tem um obsessor, ele não está perto da gente por acaso, e a gente está emitindo as vibrações necessárias para que eles se acerquem de nós. E logo em seguida ele vem falar, né, que é imprescindível lembrar que sempre que as aves impiedosas se ajuntaram em torno de cadáveres ao abandono. Ou seja, quando a gente limpa aquela região, se na região não tem cadáver, as aves não estarão por ali, elas vão mudar inclusive de campo. Se aquele ali fosse um campo que elas estavam acostumadas e aquele campo é limpo, elas vão procurar outro local para fazer o seu alimento. Então isso aí, Emmanuel quis nos trazer a necessidade do nosso melhoramento, né? Esses cadáveres, essas são as nossas imperfeições, né? As nossas falas incorretas, as nossas vibrações junto às zonas mais inferiores da espiritualidade, né? Ligadas às nossas imperfeições morais, ligadas ao sexo, ligadas ao dinheiro, ligadas ao orgulho, à vaidade, ligadas às questões menos dignas, né? Muito materialismo, discussões descabidas. Então, essas imperfeições todas, quando a gente emite uma vibração negativa, a gente está dando o sinal, está fazendo o convite para que esses obsessores, para que esses corvos, eles venham atrás dessas nossas imperfeições, desses nossos vícios. E o convite feito por Emmanuel é justamente esse, que a gente busque, né, o que a doutrina espírita nos trouxe, que é o conhecimento, que a gente internalize esse conhecimento na nossa mente, nos nossos corações, e que a gente externe esse conhecimento através da prática das boas ações, da caridade, do trabalho santificante, né, que a gente sirva de espelho desse melhoramento moral, que a gente consiga fazer essa reforma íntima para que a gente consiga afastar esses obsessores, afastar esses espíritos que ficam esperando a oportunidade de emitirmos uma vibração e que ele possa se conectar conosco. Então, se a gente vive numa vibração diferente, numa vibração de coisas boas, né, trabalhando no bem, falando coisas boas, assistindo bons filmes, palestras, coisas edificantes, a gente afasta de nós esses espíritos que esperam a nossa vibração menos digna, a nossa vibração inferior, para que se alinhem conosco. Então, a missão nossa, enquanto espíritas, enquanto abençoados por termos conhecido essa doutrina consoladora, é tentarmos fazer essa reforma íntima, né? É tentarmos fazer esse melhoramento pessoal, é tentarmos trabalhar no bem, é tentarmos a gente colocar para fora
os ensinamentos que nós adquirimos. Não adianta nada a gente guardar esses ensinamentos, né, dentro de nós, mas não conseguimos externar e transformar o mundo ao nosso redor. Então, o convite de Emmanuel neste ensinamento foi este, né, da gente lutar contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em nosso mundo interior, deixando que o divino sol da espiritualidade nos penetre, pois, enquanto formos ataúde de coisas mortas, seremos seguidos de perto pelas águias da destruição. Então, que cada um de nós possa atender esse convite, esse chamado, né, do Espírito Emmanuel, que, na verdade, é um reforço, né, do que a doutrina espírita sempre nos trouxe, a necessidade de nos reformarmos, a necessidade de nos renovarmos, né, e aproveitarmos essa vivência na carne para ir aparando as nossas imperfeições. Então, que cada um aí faça bom proveito desse ensinamento do Espírito Emmanuel e que a gente consiga, a partir de agora, não só apreender o que nós estudamos, mas que a gente possa praticar e colocar em prática, né? Que tenhamos todos aí bons pensamentos, bons fluidos, para que a gente afaste de nós estes corvos que estão atrás dos nossos cadáveres pessoais. Então, que assim seja e que cada um faça bom proveito do estudo.